Caros alunos, continuando aqui então a nossa aula de homilética, falando sobre a comunicação, nós temos então os gestos, né, que ajudam na hora da pregação do sermão. Vamos então aí às vantagens no uso dos gestos. Os gestos do preletor ou comunicador, além de chamar a atenção dos ouvintes, ou auxiliam a vencer a tensão que se acumula antes da pregação. Sabemos que a tensão existe mesmo quando somos conhecedores do conteúdo que ministraremos e estamos atentos aos detalhes. Nunca ficamos isentos do nervosismo, sobretudo ao falar em local desconhecido para algum público. Gesticular é um excelente recurso, tanto para aplacar o nervosismo, quanto para auxiliar na comunicação. Então, na verdade, quando nós estamos ouvindo uma pregação e o preletor está fazendo gestos, esses gestos sendo adequados fazem parte do roteiro. Tá? Não tem erro nenhum nesse aspecto aí, por ele estar fazendo gestos, certo? E que esse gesto tem que estar dentro do contexto daquilo que está sendo falado. Os gestos ajudam a intensificar as emoções. Então, nas vantagens dos gestos, em primeiro lugar, os gestos ajudam a intensificar as emoções. Ao pregarmos o Evangelho de Deus, transmitiremos suas verdades, somos expostos diariamente às emoções diversas. Sendo assim, se somos impactados com a mensagem, devemos também transmitir nossas emoções através dos gestos. Vejamos abaixo algumas orientações sobre a questão dos gestos que são necessários. Número 2. Atenção ao gesticular. Evite gestos bruscos, ou que possuem ser mal interpretados. Segundo, procure manter a naturalidade dos gestos, ou seja, em terceiro lugar. E aí nós vejamos também a questão da aparência pessoal. É comum vermos que o sorriso é um belo cartão de visitas, mas certamente não apenas o sorriso, mas a aparência que exibimos de uma forma geral. Podemos dizer muito sobre nós e as pessoas à sua volta. Através dela é possível transmitir segurança, confiança e respeito, ou não. Então é necessária atenção ao se vestir, ao se portar em público. Muito poderá ser dito a seu respeito, apenas através da sua imagem pessoal e da sua postura. Então a questão da aparência ela é muito importante, até por uma questão de nós evitarmos qualquer situação assim que venha a ser constrangedor. Né? Então, nesse aspecto aí, é importante se atentar para isso. Temos outra questão que é roupas, aparência pessoal. É comum ouvirmos que o sorriso, nós já falamos, né? Postura da apresentação. A imagem pessoal é transmitida através da postura que exibimos. Assim, mostrar uma postura extremamente formal expressa nervosismo, tensão e insegurança. Mas uma postura muito informal transmite despreparo, descuido e exagero. Ao se portar de modo encurvado, demonstramos falta de segurança e brio. Então, atente-se em desenvolver bons hábitos de apresentação para transmitir uma mensagem adequada correspondente com as suas expectativas. Então, nesse caso dele, ele está explicando que a postura do pregador, mesmo quando ele não está no altar, ou seja, pregando, mas ele deve se portar de forma correta até mesmo quando estiver no altar, lá no púlpito, né? Por exemplo, o simples ato de sentar de forma correta já ajuda a própria autoestima e na conquista da confiança. Para aprimorar os hábitos de postura é necessário uma prática constante de correção e aperfeiçoamento. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está sentada no púlpito da igreja, né? Você imagina a pessoa ficar sentada assim. Não é interessante. Não é
a apresentação ali, as pessoas estão observando. Né? Nós temos um público ali que está nos observando. Então, qual é a forma correta? Chegar no público, sentar de forma ereta. Né? Então, essa postura ela é importante para transmitir que o pregador ele tem postura e mostra também uma certa confiança naquilo que foi proposto para ele fazer, que é atender aquela agenda, aquele convite para pregar. Isso tanto na igreja fora ou na sua própria igreja. Essa postura ela tem que ser constante. Se ficarmos de pé, devemos procurar manter uma postura ereta, com os ombros sempre para trás e o abdômen contraído. Caso fiquemos sentados, devemos manter as costas apoiadas de forma aprumada e ao encostar da cadeira, deixando a postura mais correta possível. No caso, estamos dando uma aula. Então, por exemplo, se eu estou aqui lecionando para vocês, se eu ficar assim, ó, assim, é horrível, está fora do contexto. Então, o normal é que se tenha uma postura, né? Postura ereta, para que a gente possa transmitir uma devida apresentação correta para os ouvintes, né? Tanto na pregação como na apresentação de aula. Roupas para a apresentação. A escolha de uma roupa adequada para transmitir uma boa imagem é fundamental. Então, a questão da roupa. Quem usa terno, gravata, por exemplo, só coloca uma cor de um terno, gravata de outra cor, camisa de outra cor. Tem que estar combinando. Então, é necessário que se preste atenção nisso aí, para que não fique aquele algo exagerado. Por exemplo, contribui para um traje discreto, assemelhado de um homem de negócio, por exemplo, contribui para uma apresentação que inspira confiança e credibilidade. Roupas informais podem ser inadequadas e causar uma imagem de desleixo. Atente-se para a escolha do seu vestuário e procure se informar sobre normas básicas de vestimento. É só observar a etiqueta, né? Hoje nós temos vários youtubers, influenciadores que ali explicam como que funciona essa questão da roupa ser de forma discreta, sem chamar muita atenção. Normas para a escolha de roupa. Antes de escolher uma vestimenta, estabeleça o objetivo de seu sermão e o tipo de pregação que deseja fazer. Uma pregação mais dinâmica, uma pregação mais sóbria, vão ter estilos de vestimento diferentes. Verifique também o local e a ocasião que será feita a pregação. Em ocasiões especiais, deve ser tendo cuidado com a escolha do traje. Como advento da internet, em dúvidas sobre que vestimento usar, em que ocasião usar, pode consultar sites sérios sobre essa questão de que usar e quando usar. Então nós temos aí essas questões que são importantes na questão do vestuário. Isso tanto para homens como para mulheres. A postura do preletor. O nosso posicionamento diz muito a nosso respeito, assim como nossas ações, a forma como andamos, levantamos, ou até mesmo a forma como nos colocamos ao falar, é tão importante quanto a convicção de que expressamos ao proclamar o Evangelho. É dessa forma que o ouvinte decide se irá nos ouvir de fato. Muitos podem duvidar que ocorra dessa forma, mas é preciso dizer que isso ocorre com muito mais frequência do que imaginamos. Nós temos depois o primeiro desafio, caminhar para a tribuna. Como que deve ser essa postura, né? A preleção, a pregação sempre apresenta muitos desafios. Caminhar em direção ao local da tribuna é um deles. Ao se dirigir ao púlpito, ao local onde será feita a pregação, procure ser firme ao caminhar, pois a observação ao seu respeito se inicia nesse simples gesto. Preste atenção, se possível, observa o percurso antes que evite acidentes indesejáveis. Tenha atenção quanto a alguns obstáculos, como fios, degraus, tapetes, pisos, escorregadio, objetos de decoração, entre outros. Não manifeste insegurança ou temor ao andar. Tenha em mente que você foi convidado para falar em público e não está ali como um intruso. Então é necessário que você preste atenção. Parece uma coisa simples,
mas tem um objetivo. A pessoa vai, muitas vezes, em direção ao altar. Tem algumas igrejas ainda que usam aqueles microfones, aquele monte de fio ali no chão. Eu mesmo já vi pessoas caindo, né, tropeçando em fiação de cabo de microfone, cabo de instrumentos, de corda. Então, essa questão de degraus, prestar atenção, porque até mesmo o calçado, se ele tiver muito gasto, então o calçado embaixo, lá na sola do calçado, ele perde aquela aderência com o chão e costuma, se for em um local onde não tem aqueles piso antiderrapante, a pessoa escorregar. Então são questões que devem ser prestada muita atenção para evitar até mesmo uma queda, né? Um escorregar, alguma coisa assim. E aí, se caso isso acontecer, o pregador tem que tirar de letra e ir em direção à sua missão, que é pregar o Evangelho. Nós temos ainda o terceiro, que é o desafio, que é o púlpito, né? A questão de estar no púlpito, é um local de destaque. Não é um lugar para nos destacar, mas é um local de destaque. Então, isso mostra também que a nossa postura em cima do púlpito tem que ser de forma que as pessoas vejam que estamos ali tranquilo, calmo. O nervosismo pode até vir, mas não pode ser perceptível a ponto de mostrar insegurança. Ok? Outra oportunidade, continuaremos aí essa lição.